Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma live do nosso projeto Celebrar. Hoje nós vamos receber uma convidada maravilhosa, uma grande amiga, né, a Fábia Vieira, personal organizer, né, que vai estar aqui com a gente hoje falando sobre excessos, acúmulos e apegos materiais. Oi, Carolzinha, seja bem-vinda. Nossa, ó, primeira convidada aí, a Carolzinha. Seja bem-vinda, Carol. Vamos esperar aí a nossa convidada, já já chegando, a Fábia, né, que vai estar aí falando para a gente sobre excessos, acúmulos e apegos materiais. Doida para saber aí? Sejam bem-vindos, né? Doida para saber mais coisas. Olha só, ela acabou de chegar. Vamos aqui convidar nossa colega maravilhosa. Saudade, hein? Fabinha. Olá, querida, tudo jóia? Hoje eu sei que vai ter uma festa. Super feliz. A Tá me ouvindo? Carolzinha tá aqui, ó, tá dizendo. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Carolzinha tá dizendo aqui, ó. Me chama, vai ser uma festa. Peraí que eu vou chamar a Carol. O que você acha? Você topa? Dá para falar de três? Não sei, dá para falar de três, Carol? Não sei. Se der, não. Vamos embora. Sejam bem-vindos aí quem está chegando. Eu sabia que hoje ia ser uma grande festa. Minha amiga É coisa boa. Tô muito feliz, viu, Cris? também, muito feliz. Ainda mais falando do tema que é a sua cara, né, Fábia? Pois então, eu ia inclusive pegar uma taça de vinho para celebrar. Sim, meu Deus, realmente, eu já tenho que celebrar. Né? A Carolzinha acabou de dizer assim, deixa quieta, ela só falou isso brincando. Mas ela tá aqui com a gente. Coração. Não, até porque eu não sei fazer isso direito, não. Depois ia dar uma bronca aí. Não ia dar muito certo, não. Olha, minha amiga Francil, seja bem-vinda, Francilma. Saudade de você também. Que bom, viu? Olha, Fabinho, o pessoal tá chegando aí. Gente, quem tá chegando agora, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, né? Hoje é mais um dia da nossa live. A série de lives aí do Celebrar, que é esse projeto que eu fiz aí para celebrar o meu aniversário. E hoje, comemorando, assim, fechando a semana maravilhosa com a minha amiga Fábio Vieira, personal organizer, coach residencial, que vem falar de um tema maravilhoso, que são os excessos, os acúmulos e também os materiais, né, Fábia? É verdade, é verdade. Você está me ouvindo bem, Cris? Eu estou, maravilhoso. Tá, Pessoal, tá. chegando aí, dê um feedback para a gente, por favor, porque é importante esse feedback de vocês aí, para a gente saber se está conseguindo a comunicação chegar até vocês, né? E assim, Verdade. Fábio, né, Fábio? Vamos dar aquele recado, o aviãozinho, né, Fábio? Dê o recado aí para vocês. Pois então, assim, as pessoas primeiro agradecer o convite e para vocês toquem aqui no aviãozinho para chamar outras pessoas, porque eu acho que a noite vai ser tão bacana, né, Cris? Vai ser de celebração, de troca, de partilha. Eu vou dar aqui Oi? o microfone, que Carol disse que está baixo. Só vou mudando aqui rapidinho. Ah, Enquanto eu mudo meu fone, né? Acho que dá para a gente já iniciar. A Fábia está aqui com a gente. sim. Eu vou pedir para a Fábia, ela vai se apresentar, né? E vai também, assim, aproveitar e contar um pouquinho dessa história dela para vocês, como é que chegou o personal organizer na vida dela, como é que chegou esse início, né, dela focar mais nessa parte da sustentabilidade, dos apoios, trabalhar esse lado, né, dos excessos, dos apegos, enquanto eu vou ajeitando aqui. Bacana. Tá bom, então vamos lá. Então, primeiro, boa noite para todos que estão aqui na sala com a gente. Eu vou só tirar o microfone. Pronto, agora melhorou. Eu estava com eco. E aí, acho que está com eco, não sei. Está com eco, só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu vou... Pronto. Acho que ela melhorou.
tempo no mercado, mas eu continuo com os olhos brilhando, até porque o início, né, quando eu resolvi que a gente não sabe como é essa história de personal organizer, a minha história ela é muito simples. Eu sempre gostei de organizar, porque minha mãe sempre foi muito organizada, e eu acredito que eu queria Né? organizar o mundo. E aí eu fui fazer geografia para entender os planetas, né? Esse ecossistema. E aí, muito interessante. E aí, depois caiu a ficha que eu não poderia organizar o planeta, eu poderia organizar pessoas. E aí, eu me deparei com um casal em São Paulo, né, fazendo exatamente o que a gente faz hoje. E eu tinha certeza, Cris, que eu ia fazer isso para o resto da minha vida. Então, foi muito bacana. Resolvi, e aí, quando eu comecei, não existia no Nordeste, não existia nada palpável para poder ter uma referência. Mas aí, com a intuição, com a vontade e com amor, eu comecei a trabalhar, comecei a mostrar o meu trabalho. E eu comecei a mostrar o meu trabalho através de arquivos e documentos, papéis, muita coisa, muitos papéis. E aí eu comecei a trabalhar, ter funcionário, e fui aprendendo nas empresas, por incrível que pareça, né? Meus grandes laboratórios, foi empresas de grande, médio e pequeno porte. E a casa era a minha cereja do bolo. E aí foi quando eu passei 18 anos trabalhando com empresa e resolvi mudar para trabalhar com consultoria, com treinamento. E hoje eu faço isso com muito amor. E você não esquecer a pergunta, como é que começou a história do excesso, né? E aí eu via lá na empresa, eu não estou te ouvindo, Cris. Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Agora estou. E eu via, bacana, e eu via as pessoas com muita resistência de tirar as coisas, né? De desapegar. E eu comecei a pensar sobre isso. Então, lá atrás, eu já comecei a perceber que as pessoas tinham excessos, tinham acúmulos, e o pior, tinham apegos. E isso daí começou a refletir o que é que eu vou fazer para poder o meu cliente ficar feliz e desapegar. Então começou toda a história, Cris. Foi por aí. Maravilha! Não, é engraçado, até esse papo, sejam bem-vindos, quem está chegando agora, aí tem umas alunas minhas, olha, doutora Caetano, maravilha. Vocês estão conseguindo ouvir? Porque Não está bem. não está bom. Tá ruim. Tira o fone, amiga. Eu acho que, na verdade, é o som. Deixa eu ver aqui. Já melhorou? Melhorou. Tem horas que vai, tem horas que vem. É o som. Tá, mas dá para ouvir, dá para ouvir. Pronto, então vamos lá, para não estar. Então, Fábia, né? Eu trabalho juntas, né, Fábia? Aí um tempo maravilhoso, né, da Top 3, da organização, fazia parte do projeto da Fábia. Aprendi muita coisa, venho aprendendo, e a história dela, né? A gente já conhece, graças a Deus, e ela vem migrando cada vez mais pelo caminho aí, que é maravilhoso, né? Cada um tem um nicho, e ela vem migrando para esse caminho, né? De lidar mesmo com o cliente e tudo mais. Então, vamos lá, um roteiro aqui para que ela possa nos responder e a gente aprender um pouquinho mais com ela. Tá certo? Vamos lá, Fábio. Tá, arrocha aí. Eu vou pegar aqui o meu roteiro, viu? Para dar certo. Vamos lá, esse roteiro. Para dar certo, né? Dá certo. Vamos lá, Ô, Fábio, quando falamos em excesso, já e apegos, né? Isso quer nos dizer que existe uma relação entre essas palavras, excesso, acúmulo e apego. Existe uma relação entre elas ou é diferente? Cada uma delas. Pois quando a gente fala de excessos, acúmulos e apegos materiais, a gente está falando de uma dor, a gente está falando de algo que foge do normal. Ele já sai da rotina, porque quando a Cris está dizendo aqui, quando a Cris fala, dá eco, tá, Cris? Certo. Mas vamos tentar aqui. Vou tentar ajustar aqui. As duas com fone. Que é. Será que é melhor colocar o fone? Deixa eu só ver aqui se é melhor colocar o fone. Vamos lá. Vida real. Peraí. Então, vive assim mesmo.
por favor, nos ajudem. Alô? Melhorou? Fala aí, Cris. Melhorou, gente? Melhorou. As duas com fome. Alô? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas você está me ouvindo? Estou ouvindo bem agora. Agora estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Então, vamos lá. Então, assim, e aí as pessoas podem dar, se está ouvindo bem, vocês colocam aqui okzinho para a gente poder ficar com mais qualidade. Então, Cris, quando a gente fala de excessos, acúmulos e apegos materiais, a gente está falando de uma pessoa que ela trouxe para a casa dela coisas que talvez sejam úteis ou não úteis. Ela acumulou ao longo dos anos, meses, dias, algo que talvez servisse para ela dentro de um contexto, de uma casa, de um ambiente imobiliário. E aí, cada objeto tem uma história. Por isso que é tão desafiante as pessoas... melhorou, estão dizendo aqui, joia, gratidão. Show, melhorou. Então, por isso que é tão desafiante as pessoas entenderem qual a praticidade de uma vida sem excessos. Então, a nossa grande preocupação como personal organizer é exatamente sensibilizar o cliente para ele refletir desses excessos. E aí existem várias formas, e a gente vai falar ao longo aqui da nossa conversa, como é que a gente pode desapegar com muita amorosidade. Porque a gente sabe que é um processo, muitas vezes, emocional, mental, e a pessoa tem que ter, ela tem que estar muito confortável. Não é assim, tire as coisas, ela tem que estar tranquila, ela tem que entender, ela precisa de uma maior consciência para que ela saiba que todo ao redor dela precisa melhorar. Então, basicamente, Cris, o trabalho que a gente desenvolve é de sensibilização, com muita amorosidade, para que essa cliente, essa casa, ela seja um santuário, seja um templo sagrado. Porque quando a bagunça, os excessos estão muito acima, então existe um adoecimento, tá? E a gente pode falar isso já já. Mais na frente. É uma energia parada, sabe, Cris? E você conhece muito, você sabe muito sobre energia, né? É engraçado. E sabe Então, uma coisa interessante que eu gosto de você, Fábio? Esse jeito que você lida, né, com o cliente, né, com essa amorosidade, com a pessoa que tem, né? Porque, na verdade, às vezes a pessoa não faz isso porque ela quer, né? Existe toda uma história, né? Aí é lá atrás. Lá atrás, é onde entra a minha segunda pergunta. Vamos lá na segunda. O que gera, né? O que gera esses excessos e acúmulos? Tem a ver com a cultura, tem a ver com a crença da pessoa, com os hábitos que ela traz. Pronto. A gente, assim, é um cenário bem amplo que a gente pode aqui trabalhar um pouquinho. Tem a ver com as crenças, tem a ver com escassez, com carência. E aí eu vou contar uma historinha que você e a Carol já sabem, minhas alunas, quem está aqui a Nicélia, já sabem. Nós que somos do Nordeste, nós temos, dos nossos antepassados, o nosso DNA traz a fome, a seca, a miséria, a dor, a escassez. E com isso, de geração em geração, isso é inconsciente, nós não sabemos disso. E aí, não é verdade? E aí o que acontece muitas vezes? Por que as pessoas compram muito, ou então elas não tiram o que tem a mais? Exatamente pela falta, exatamente por acreditar que se ela tirar, ela vai sentir dor. Então, ela prefere guardar. Então, o perfil do nosso cliente, eu até faço uma brincadeirinha que é mais ou menos assim. A gente tem um cliente número 1 e um cliente número 2. O cliente número 1 você lembra, né? Aqui estou botando aqui, procrastinação. Então, é um dos fatores também. E às vezes a gente tem até medo de olhar, sabe, Cris, a esse excesso, porque dá uma dor emocional. E aí fazer o que com ele? Por que eu vou tirar se não está me fazendo mal? Isso está lá no inconsciente, que a psicologia traz isso muito bem. Então, falando sobre o cliente 1 e o cliente 2. O cliente 1, ele tem 50 sapatos.
Mas ele nasceu. Tá tocando na dor daquele cliente. Não é? Então, e aí o que acontece muitas vezes? O cliente que já nasceu com abundância, com prosperidade, ele desapega com facilidade. Ele tira 20, 10, 15, sem problema. O cliente número 2, ele também tem 50 sapatos. Olha que coisa interessante. Só que ele nasceu não tão abundante, ele prosperou na vida, ele cresceu profissionalmente, ele conseguiu coisas. E aí ele não quer tirar os 50, ele quer ganhar mais um, ele quer comprar mais um. A grande diferença é essa, é porque um tem medo de perder, o outro porque ele nasceu de uma família carente e sofreu. E aí quando ele consegue, fica mais desafiante, sabe, Cris? Então a gente tem que ter muito cuidado e respeito. Até a Carol falou aqui. Isso, respeito, porque a gente não sabe a história dessa pessoa. Às vezes ele só teve um sapato na vida, né? E ainda era emprestado do irmão. Então, é algo para que nós que somos profissionais de organização, a gente adentre esse cliente, mas é muito primeiro o emocional. Agora ele precisa entender e ele precisa estar aberto para esse trabalho, porque não é fácil, né, Cris? É verdade. Porque muitas vezes... pode falar. Não, é verdade. Tem uma perguntinha aqui, se você... Eu acho que você já falou sobre isso, mas deixa eu só reforçar. Eu não lembro quem já passou aqui, deixa eu ver. Mas eu anotei a pergunta. A pessoa está perguntando a diferença entre apego e acúmulo, mas você já nos respondeu, se você quiser só reforçar aí. O apego o acúmulo é quando você tem coisas a mais. Por exemplo, eu tenho uma caneta, é suficiente para a minha realidade profissional e pessoal. E se eu tenho 50 canetas, eu estou acumulando. E aí vem qual a diferença do apego? É porque se uma personal ou alguém, uma amiga diz assim, Fábia, por que tu não doa 20 canetas? Você tem muita? Ah, não, porque eu gosto de todas elas, porque foi minha amiga que ganhou, que me deu. Então a diferença é essa. O acúmulo é exatamente o excesso que você tem de coisas, talvez úteis ou não úteis. E o apego é quando você não quer largar, você não quer soltar o osso. E aí tem uma coisa interessante, Cris. As pessoas que são apegadas, que têm excessos e acúmulos, elas levam um peso nas costas que é espiritual muito grande, sabe? E muitas vezes a abundância e a prosperidade não chega exatamente por causa dessa energia parada. E aí a gente tem que trabalhar, não é fácil, mas é possível a gente trabalhar a consciência primeiro, para que a gente consiga tirar as coisas com muita amorosidade. Verdade, verdade. Olha, chegou a Rosália, tá um monte de gente aqui maravilhosa. Ah, que coisa boa. Beijo, saudade, né, nossa querida. Então, Crisinha, o quarteto de Brasília tá aqui, né? Show de bola. Carol acabou de falar isso agora aqui, o quarteto juntos. Né? Top 3 com o show. Gente, sejam bem-vindas, estamos bem felizes. Legal. Vamos lá na próxima. Vamos lá. A Rocha. A Rocha aí, né? Porque o assunto tem, viu? Na verdade, eu acho que você basicamente já meio que respondeu, mas quiser, né, fortalecer mais. As pessoas têm dificuldade de desapegar? Geralmente, você já praticamente respondeu, né? Sobre essas questões, né? Mas eu posso reforçar. Elas têm... né? Eu digo assim, que todos nós somos apegados e nós temos grandes dificuldades. Até porque, Cris, imagina só, eu tenho 53 anos, e aí eu saí da minha adolescência, da minha vida adulta, casei, e estou trazendo as coisas. E aquilo ali faz bem para a minha alma. Eu sempre costumo falar o seguinte, para minha cliente, eu faço sempre as reflexões, até porque eu sou coach, né? E aí é muito importante a gente fazer perguntas inteligentes para que as pessoas comecem a cair as fichas. E aí eu pergunto assim para minha cliente, esse copo, ele faz bem para a sua alma ou é uma necessidade da casa? Aí a pessoa olha assim, oi? Porque quando a gente fala em necessidade da alma, é algo muito mais profundo, né? E assim, gente, e aí a pessoa assim, Fábio, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque às vezes uma simples caneta, gente, é uma caneta que escreve. Não é, tipo assim, não é uma Montblanc porque foi cara ou foi uma Bic, não. A gente tem que entender o que é que está por trás dessa história.
das coisas, objetos e itens. Sabe por quê, Cris? Porque, e aí eu gosto muito, e você sabe disso, a gente, quando estava, né, dentro desse contexto da Top 3, como amigas e tudo mais, a organização tem tudo a ver com espiritualidade. A espiritualidade, a gente tem que entender que nós estamos aqui com uma grande missão, com um grande propósito. Nós estamos aqui por empréstimo, né, para uma experiência de alma através de um corpo físico. E o bacana, quando a gente entende, né, até arrepiou, né? Arrepia, né? Né? E aí, quando a gente imagina, assim, estamos em plena pandemia, podemos morrer amanhã. Como nós podemos morrer daqui? E aí a gente não precisa ter medo, gente, porque a morte é uma transformação. E o grande barato é a gente deixar aqui o nosso ser, não o nosso ter. As reflexões que nós colocamos é assim: por que é que você está levando tanta bagagem nessa vida? Por que é que as malas estão cheias? Por que é que a gente não fica mais leve? Porque imagina só, o prejuízo, o custo financeiro, a preocupação, o retrabalho, o estresse de você guardar, acumular, deixar lá quieto. Porque as pessoas dizem assim, Cris, mas não está fazendo mal a ninguém? Está fazendo mal. Porque na espiritualidade a gente tem que entender o seguinte: quando a gente deixa largado, escondido, sem usar, você está roubando de alguém. Porque alguém estava precisando desse item, desse objeto. E principalmente dos excessos. Foi, Cris? Na verdade, eu li uma mensagem esses dias, essas mensagens, né, que a gente vai lendo, e aí eu vi justamente sobre isso, né? Que você vai justamente roubando de alguém, né, nesse termo. E é verdade, né? E fora assim, né, Fábio, que a gente deixa, às vezes, de curtir aquilo que a gente tem, que às vezes a pessoa tem apego, não usa, né? Porque eu acho que às vezes é pior você ter as coisas e não usar. Como a gente até falou na primeira live que eu fiz de receber, né? Você receber em casa e tudo, falando justamente sobre as peças que a gente tem e fica guardando para usar no dia que der, no dia que receber as pessoas, e não usa, né? Esse apego que eu acho que é até o pior, quando você tem um apego e você não usa nada, né? É uma coisa Cris, que tem que usar, né? E eu queria até colocar aqui para você e para as queridas personagens, amigas da gente, enfim, pessoas queridas, amadas, que é o seguinte: você tem um cristal, e aí você, em vez de você tomar um belo vinho, ou um suco, ou uma água no teu cristal, você está colocando no copo de requeijão. E eu disse, gente, a celebração é hoje. Porque amanhã pode ser que não esteja. Eu vou esperar a visita, essa visita não vai chegar. As pessoas estão cada vez mais na sua casinha, cada um no seu refúgio. Então, para você, para a gente que mora só, com o marido, sozinho, com os amigos, não importa. Gente, faça a festa hoje. Sabe por quê, Cris? Você sabe sabe mais do que eu, porque você é muito mais espiritualista do que eu. O bacana da vida é assim, gente, isso daqui alguém me deu, ou eu comprei, e é o dia da festa. Eu vou usar essa minha melhor caneta. E eu não preciso de outra não, Cris. Eu preciso só dessa, porque essa já está na função. E quando a gente quer um monte de coisa... Eu estava fazendo agora, semana passada... Exatamente, eu estava fazendo agora uma cliente semana passada. Cris, eu contei 37 batons. Né? E aí, olha só, aí eu perguntei para a cliente, eu disse, e aí eu abri todos eles, né? Imagina. Eu abri todos eles, né? Você já sabe. Aí eu perguntei assim, fulana, deixa eu lhe perguntar uma coisa, você está usando todos esses batons? Não, Fábio, é porque tem uns que eu já comprei, nem uso, tá novinho. Então, assim, as pessoas, elas vão adquirindo coisas sem pensar no que já tem, tá? E aí depois a gente pode até falar, porque a indústria do marketing, do compra-batom é muito forte. E se a gente não estiver preparada espiritualmente, a gente cai na cilada. Vai pegando tudo. Não é verdade? Tem uma perguntinha aqui, Fábia. Mas, na verdade, a Carol colocou aqui, a nossa fã número 1, né? Carol, colocou bem assim. E se colocássemos... Deixa eu tentar ler, viu? Que eu estou meio ceguinha. E se colocássemos tudo que temos numa mala, dava para carregar?
Que peso é esse? Ela colocando aqui. Exatamente, exatamente. Interessante. Pois é, e depois tem outra pergunta dela, outra reflexão. Como é que está a sua mala hoje? A gente poderia até colocar aqui para quem está nos ouvindo. Está pesada, está leve, né, Cris? Ou a minha mochila está bacana? Porque cada vez mais, a gente que trabalha o menos é mais, a gente quer menos peso, a gente quer viajar o mundo, a gente quer viajar o mundo mental, o mundo ideal, e a gente não... E porque aí tem uma coisa muito interessante, Cris. As coisas, os excessos e acúmulos nos distraem, porque nos prende. Nos prende. Quando a gente está num ambiente vazio, mais tranquilo, o nosso intelecto, a nossa criatividade flui. Por quê? Porque a gente está num ambiente tranquilo, calmo, sereno, equilibrado. E quando a gente está com distrações, aí a gente não foca no que é necessário. E aí eu venho mais uma vez com a espiritualidade, porque nós estamos aqui a serviço, ó, arrepiou. A gente está aqui para poder servir o próximo. Não é para poder estar guardando coisinhas, não. A gente está aqui para poder dizer assim, o que é que você precisa? O que é que eu posso te ajudar hoje? O que é que eu posso te fazer feliz? É um sorriso, é um ouvido. Ontem mesmo eu estou fazendo uma mudança, mas aí gente, a gente tem que entender que as pessoas precisam de carinho, de amor. Esse bate-papo que a gente está aqui mesmo virtual, é isso, né, Crisinha? Isso é e as coisas vão ficar, a matéria, isso aqui vai durar 300 anos. E nós, será que vamos durar quantos anos, né? Então é isso, então aproveitar. Então a organização, ela é muito bacana, ela é fantástica, porque ela nos dá essa propriedade, assim, gente, eu estou livre, eu estou leve, eu vou caminhar ao encontro dos meus amigos, da minha missão, né, Cris? É verdade. A Carol, deixa eu só colocar, diz. Sim, não, tem... Não, pode falar. É blog, é porque eu não estou conseguindo, desculpa, porque uso óculos, mas não enxergo direito, não. Eu sou super desapegada, né? É blog Palavra de Mãe. Eu sou super desapegada, até livro que eu amo, passo para frente. Que legal! Perfeito, show de bola! Porque já leu, né? Já usufruiu e aí vai passando para frente para outras pessoas usarem também, outras pessoas usufruírem, né? E o legal, essa energia vai passando, né? É muito interessante. E a Carol também colocou o seguinte, a Carol disse assim, e agora, quem vem visitar? Gente, estamos na pandemia, estamos no refúgio, Carol, ninguém vem nos visitar. A gente tem que criar alternativas para que a gente se encontre aqui no virtual, e cada vez mais, e a Cris, uma coisa que eu sempre estou colocando nas lives é o seguinte, como é que você estava com seus excessos, acúmulos e apegos antes da pandemia? Como é que você está hoje na pandemia e o que é que você quer estar depois da pandemia? Então, aqui é um desafio. Porque nós temos todo... Estão vendo aí, viu? Estão ouvindo, né, desafio? Nós temos um desafio aqui hoje, né, Crisinha? Que é assim, vamos trabalhar, e aí, mais uma vez, trazendo essa consciência. Se a gente fizer uma visita, Cris, na nossa casa, quantas coisas, aí eu tenho que anotar aqui no caderninho, o que é que eu preciso tirar, o que é que está de excesso, o que é que está de acúmulo, o que é que está me prendendo, porque aí, a gente que é personal organizer, a gente faz exercícios, eu sempre falo para minha cliente, eu vou dar aqui uma dica bem legal, eu sei que você vai fazer outras perguntas, mas eu já vou dar uma dica bem bacana, eu vou dar um exemplo bem bacana. Eu tenho esse relógio aqui há mais de 10 anos, eu acho que uns 15 anos, tá? Ele é um relógio que deve ter me custado na época, como se fosse hoje, sei lá, R$100. Eu vou chutar, né? Sim. E aí, imagina só, Fábia, ele é útil para você? Eu uso ele de manhã, de tarde e de noite, ele é útil. Ele é belo? Quando eu olho para o relógio, é bonitinho, porque tem uma borboleta, transformação, né? Então, para mim, eu gosto. E aí, olha que interessante. Se eu não tivesse preparada espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e mentalmente dentro da organização, quando eu passo em uma vitrine, e aí eu vou abrir um parêntese, se eu tenho um vazio existencial, que a psicologia nos explica, eu passaria por uma relojoaria, sei lá o quê, ou um lugar que vende relógio, e aí eu disse assim, caraca, já está com 15 anos que eu estou com meu relógio, eu vou trocar. Olha que interessante, eu vou comprar.
Vou comprar outro. E aí, eu compraria outro e talvez usasse o mesmo ou usasse os dois. Ou então não usasse o novo e usasse esse. A grande ideia é o quê? É que eu disse, não, Fábia, e aí é um exercício mental. Fábia, você vai comprar outro relógio, mas esse está tão bom, ele é tão útil para você, para que você vai comprar o segundo? Ou então, Fábia, e a gente fala um diálogo comigo mesmo, eu digo assim, Fábia, se você comprar outro, preste atenção, você vai doar esse que está lá nas suas mãos. Opa! Aí será que eu quero? Porque são escolhas, tudo na vida. É verdade. Né? Então a gente tem que entender que a vida tem bônus e ônus. E aí eu digo assim, não, eu vou ficar com o meu relógio porque eu vou economizar, eu não preciso comprar. E a ideia é exatamente isso, a gente ficar feliz com o que tem. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. A gente precisa de menos coisas. E outra coisa, então, ter gratidão pelo que tem, né? E quando às vezes você não usa, quando você deixa de lado e guarda só por guardar, porque tem apego, você também não tem gratidão. Você exatamente. Sendo grato pelo dinheiro que você, né, teve que usar para comprar aquele objeto. Grato também por ter o objeto com tantas pessoas que não têm, né, aquele objeto, né, o relógio que você tem. Quantas pessoas precisam? Isso, é verdade. Né? Isso gera essa energia no universo, né? Gratidão gera gratidão, né? Então, isso, gera essa energia boa, né, para sua vida, para tudo. Eu acho que é uma boa reflexão aí, né? Nossa, né? É uma boa reflexão e é um desafio, né? Rosália, concordo dizendo aqui. É verdade. E o legal é assim, isso a gente pode fazer para tudo. Às vezes as pessoas, as nossas clientes dizem o seguinte, mas Fábia, foi tão caro, né? Eu não consigo. Assim, gente, o investimento que você já teve, por isso que é importante é a gente pensar, será que vale a pena realmente eu comprar um produto? Claro que a gente sabe que as marcas estão aí para dizer, compra batom. Mas aí a gente tem que entender, independente que você seja da classe A, da classe B, mas será que eu não posso comprar algo que seja equivalente? Porque a função do relógio é dar as horas. Ninguém vai perguntar para mim, Fábio, que marca é teu relógio? Nunca, eu estou com 53 anos, nunca ninguém me perguntou qual era a marca do relógio. Já perguntou para você, Cris? Não. Para mim nunca perguntou. E no máximo, né? Exatamente. Que horas são agora? Então, e aí a gente tem que entender que esse universo, ele é abundante e próspero. Se a gente olhar para o céu, se a gente olhar para a floresta, para as flores, gente, está tudo em abundância. E por que a gente também não seja um ser mais abundante? Não precisamos de coisas. Nós precisamos servir as pessoas com aquilo que a gente pode, né? Então é isso, é bem simples. Primeiramente, vamos lá para a próxima, porque o negócio tá bom aqui, todo mundo tá gostando. Olha só, gente, boa noite, sejam bem-vindos todos que estão aí, viu? Aproveitando, né, Fábio, se o assunto é interessante para outras pessoas, gente, vamos dividir, compartilhar, o aviãozinho tá aí, manda aí para as pessoas que vocês conhecem, que precisam ouvir isso que vocês estão ouvindo também, tá certo? Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ter aqui uma perguntinha da Nicélia. O que está sobrando pode estar fazendo falta na vida de outra pessoa. Perfeito, Nicélia. A Nicélia, nossa querida, já trabalha esse tema há muito tempo. Que legal! E assim, eu sempre digo que o seu lixo pode ser o luxo de alguém. Desde a roupa ao acessório, é um objeto, as coisas de cozinha, né? Quantas pessoas a gente pode beneficiar? Bacana. E a Rosália disse o seguinte, mudei muito o meu comportamento como pessoa e profissão. Exatamente. Sabe por quê? Cada vez mais, quando a gente adentra a organização, não a organização além das dobras, que é exatamente o que a gente, o cerne da questão. É o que a gente está falando. Porque quando a gente fala em organização, é um mundo tão amplo. E aí é fantástico, porque assim, imagina só, eu vou falar uma coisa interessante. Olha só, quando a gente vai visitar uma pessoa, você já ouviu uma frase que diz o seguinte, não repare a bagunça? É uma frase bem comum. Bem comum. Uhum. E agora, se você chega na casa de uma personal organizer, de alguém organizada, gente, veja a beleza da minha sala, veja a beleza do meu quarto, veja a beleza do meu tempo sagrado. E não precisa ter muito, não. Precisa ter um aconchego.
Por isso, você sabe de quê? De um cafezinho quente com bolo, com a tapioca. E a gente não vai reparar nos móveis que são de luxo, não. A gente quer a presença da pessoa, que é o maior presente, né, Cris? Então é isso. Arrocha aí. A Carol fez uma pergunta que é justamente a minha próxima pergunta. Está entre as minhas perguntas, então vou fazer da Carol. O que as pessoas têm mais dificuldades de desapegar? Papel, roupa, lembranças, louça? O que é que você acha? Diz pra gente aí. Um pouco de tudo e mais um pouco. Vamos lá, por partes. Vamos lá. Eu sempre digo, Carol, meninas queridas que estão aqui conosco e Cris, que nós temos na casa o PP, o pano e o papel. Por que é que o pano? O pano é o guarda-roupa. São as nossas roupas, os nossos acessórios. E o papel é tudo aquilo que a gente, desde a faculdade, do colégio, as reminiscências que a gente tem apego, porque a gente acredita. Quando eu digo a gente, eu não sou assim, tá, gente? Eu digo só para vocês ficarem bem íntimas. É o seguinte, e aí, por que as pessoas têm dificuldade com as roupas? Porque ela acredita que um dia vai emagrecer. Ela acredita que aquela roupa foi cara e ela não pode dar porque ela vai usar novamente. E aí ela vai consumindo, e aí eu tenho uma analogia muito legal que é o seguinte: tanto para roupas e acessórios, é assim, é como se fosse, lembra daquele cano PVC, mais ou menos com 30 centímetros, que é bem largo? As pessoas vão comprando roupas, ganhando, e aí o caninho de PVC bem fininho vai saindo. Vai ficar desequilibrado. Se a entrada é maior do que a saída, vai chegar uma hora que vai implodir. E aí nós temos que ter a consciência que os nossos armários não são elásticos. Os nossos armários, eles não ampliam, não são sanfona. E eu tenho que entender, né? Eu tenho que entender que aquele limite de 2 metros quadrados, eu não posso colocar 3 metros quadrados. Por isso que há os excessos, os acúmulos e os apegos, gera desorganização e gera bagunça. Não tem como. É matemática isso. Então, Fábio, mas quer dizer que eu tenho que tirar tudo? Não. Se você realmente usa 50 sapatos, então fica com 50 sapatos, não tem problema. Se você é capaz de usar todo dia um sapato diferente, show de bola. Agora, só não pode você esquecer esses sapatos e continuar comprando e deixar tumultuado. Porque hoje, nós profissionais que estamos aqui, qual é nosso grande papel? É transformar o caos em ordem. É colocar para a cliente que ela pode ser prática, funcional no dia a dia e ter uma harmonia nesse espaço. Né? E esse equilíbrio que a gente trabalha tanto e a gente sacode a cliente para dizer assim: cliente, aqui no teu guarda-roupa tu tem um carro zero. Por que é que você não aproveita e diminui esse carro zero para você viajar, curtir com a sua família? Né? Então é isso. É verdade. É isso. Verdade. Maravilhoso, né? A Carol colocou aqui: pensa que tem que ter espaço para guardar e fazer rodízio de tudo. É verdade. Porque realmente, quando a pessoa ela usa, até sapato mesmo, né, Fábio? Se você não usa, deixa guardado ali, o que acontece com ele? Ele vai deteriorando, né? Porque todo objeto ele tem tempo de vida útil. Então, se você vai deixando sem usar, você não põe ele para respirar, você não põe ele para ser usado, né? Então, você não deu vida para ele, então, naturalmente, ele vai perdendo, né? E aí acontece aquela velha cena, né? Quando calça o sapato, no meio do caminho, quebra o salto, né? Porque demorou tanto tempo para usar, para dar vida para aquele... Né, para dar vida, né? Isso mesmo. Eu sou muito a favor de você aprender a dar vida às coisas que você tem. Eu acho que Perfeito. Tudo é importante. Se tiver 100, dê vida ao 100, mas dê vida, né? Olha só. É verdade. Colocar, se tiver 50 sapatos, tem que usar mesmo, porque se deixar na caixa, o solado descola. Realmente, é isso mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta. E o corinho, a película do sapato vai acabando, e aí você acaba, e aí eu passo com a unha assim para poder a cliente, tá arranhando, viu? Não presta mais. Não presta mais, Vamos lá. Verdade. Vamos lá. Cadê? Acho que você já falou, mas se você quiser reforçar um pouquinho, como você lida com o cliente que ele tem dificuldade de desapegar? Como é que é isso
nessa pegada com o cliente? Na prática, vamos lá. Na prática, primeiro, isso mesmo. Na prática, eu dou um abraço bem forte nela, dizer que vai dar certo. Um abraço bem apertado, eu disse, olha, fique tranquila, vamos respirar, né? Eu acho que o trabalho também, assim, a gente brinca, né? As meninas que já me conhecem sabem que eu brinco muito, mas é muito sério, né? Porque a gente sabe que nessa pessoa existe um sofrimento, porque quando ela nos chama, existe todo um histórico que ela precisa entender e ela está sufocada. E aí, o que é que a gente trabalha, né? O que é que eu trabalho como personal? Eu faço algumas reflexões com ela, dizendo o seguinte: há quantos anos você acumula de você ter esses excessos e você gostaria de desapegar? E às vezes a pessoa já está casada, ela tem 20 anos, 15, 10, 30 anos, né? Aí você fala, o meu desconforto e a minha angústia já está há 2 décadas e eu não consigo. E aí eu vou colocar para ela algumas técnicas, o método, que aí eu utilizo o método Simentes, que é bem legal. Porque a gente tem 5 passos, Cris, que é bem legal. Que é assim, primeiro, eu tenho que olhar tudo que eu tenho e dizer assim, até arrepiou. Será que isso é bom, né? Porque confirma que é verdade. Eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que olhar o que é que está me incomodando. Porque imagina só, se você senta numa sala, num sofá, e na tua frente está tranquilo, é leve, é harmônico. Mas se eu sento nessa sala e se existe uma poluição visual e eu quero sair logo dessa sala, ou algo me tira dela, né? Tipo assim, algum sentimento, é porque algo não está no seu devido, não está equilibrado. Então, eu peço para ela olhar. Incomoda. Exatamente. Né? É o que incomoda. E aí, Cris, nós temos, só abrindo parênteses, nós temos algo muito sério, que é a zona de conforto. Essa zona de conforto nos deixa procrastinar e deixar para depois aquilo que incomoda. Sabe aquela pedrinha no sapato que depois eu tiro, e aí você vai andando, caminha quilômetros e quilômetros, e aí às vezes você fica com calo no pé por causa da pedrinha, porque você não teve atitude de tirar. Ou você teve medo, ou você não sabia como tirar, e você não procurou ajuda. E eu digo que nós estamos aqui para poder compartilhar experiências. Por que é bom fazer terapia? Porque alguém estudou para entender a nossa mente como funciona. E a gente tem que ter a humildade de dizer o seguinte, caraca, eu estou sofrendo, sozinho eu não resolvo. Onde é que eu posso buscar ajuda? E os profissionais estão aí para dizer assim, eu tenho a solução, porque eu estudei, eu experienciei, e eu trabalhei isso com muitas pessoas e deram certo. O resultado foi positivo. Então, a gente tem que olhar primeiro com essa... E aí a gente sabe da importância da gratidão, né, desse espaço. E aí eu tenho uma técnica bem legal, Carol, que aí para que a pessoa... porque as pessoas dizem assim, ai, Fábio, eu não aguento olhar para essa bagunça. Aí eu digo assim, pois vamos mudar agora, nesse momento... essa palavra bagunça, esse sentimento que você tá. E aí a pessoa fica meio, né, não sabe como proceder. Aí a gente faz um exercício que é bem legal. Né? Querido guarda-roupa, queridas roupas. A partir de hoje, você é um grande aprendizado na minha vida. A partir de hoje, nós vamos transformar esse espaço, porque eu vou aprender e você também. E não seremos mais bagunça, seremos um patamar, um nível superior de gratidão e de compaixão, de perdão. Cris, emocionalmente, mentalmente, isso funciona. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. E aí, quando a gente coloca, né, e aqui serve para todas as pessoas que estão, as personagens, as queridas amigas, quando a gente verbaliza algo porque tudo é energia, tudo é matéria. Então, quando a gente pronuncia palavras positivas, o universo está dizendo assim, uau, eu vou mudar, eu vou transformar.
Mas quando você cristaliza o negativo, aí a coisa... a mesma aí coisa. emperra. Aí o cérebro entende o seguinte, realmente, eu vou continuar sendo a sua bagunça. Eu vou continuar sendo o seu excesso. E você vai continuar sendo apegada. E aí nós temos que dar um plus para dizer assim, vamos mudar de patamar. Mas é uma questão de consciência e de escolhas. É isso, Cris. Legal, Fábia, que bom. Gente, aproveitando, quem quiser fazer alguma pergunta, é só falar, né? Colocar e falar não, né? Escrever aí que a gente responde para vocês. Outra coisa, quem está gostando do assunto, quiser conhecer mais o trabalho da Fábia, entra lá no Insta da Fábia, Casa e Vida Sustentável. Diversas lives, palestras, cursos, né? Parcerias com a Carol Organize, que estão fazendo cursos maravilhosos. Então, quem quiser, né, aprofundar mais sobre tudo que a gente está falando hoje, por favor, certo? Vamos lá para a próxima pergunta, Fabinha. Vamos lá. Arrocha. Próxima pergunta. Qual dica você nos daria para quem tem essa dificuldade? Né? Vamos supor, uma pessoa que ela é leiga, no momento ela não é sua cliente, não está contratando o serviço agora, mas ela está com vontade de realizar isso na vida dela, um passo a passo. Qual dica você daria para essa pessoa que tem dificuldade de acumular, de desapegar, né, das coisas? Bacana. É assim, primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, você quer mudar? Né? A primeira pergunta, você quer, você escolhe, porque uma coisa é o seguinte... a gente tem que mudar a seguinte forma de pensar. Eu tenho que mudar, Fábia, porque vai ser importante. Está errado. Eu escolho mudar porque vai ser melhor para mim e para minha família. E eu pergunto o seguinte, independente se ela seja casada, tenha filhos ou não. Eu digo assim, qual o legado que você quer deixar para a próxima geração com as suas atitudes? Qual o legado? O que é que você quer inspirar? Porque, Cris, a gente está aqui para inspirar pessoas, para dar exemplos bacanas. Eu lembro sempre de Santa Teresa, que ela dizia o seguinte, até arrepia, que ela dizia o seguinte, ai de mim, ai de mim, ai de mim, se eu não passar por alguém e deixar um rastro de Deus. Cara, isso é muito lindo, né? Ai de mim se eu não falar de Jesus. E aí eu digo, né, plagiando a Santa Teresa, ai de mim, Fábia, se eu não falar de organização, da beleza, da filosofia, da leveza, né, que é esse caminho maravilhoso. E a gente sabe, Cris, você sabe, a Carol, a Rosália e tantas queridas aqui, como é bacana, como a gente se sente feliz, com menos, né? Apenas com o essencial. E eu queria, inclusive, Cris, falar um pouco sobre sustentabilidade, né? Porque o trabalho que a gente... Isso, eu já ia te perguntar. Pois é. Para dizer, tem gente aqui, a Jussara, e teve outra pessoa que eu não lembro agora o nome, porque já passou. Estão perguntando também se você puder depois dar uma pinceladinha do método sementes. Querem saber, viu? Isso, você vou falar. Sobre sustentabilidade e sobre o método também, aproveitando. Legal, vou falar. E lembrar para você que a gente só tem 10 minutos. Ai, meu Deus. Mas vai dar certo. Então vamos lá, vamos respirar, vai dar certo, né? É o seguinte, coisas por vez. Gente, porque o que é que nos leva, o que é que a organização ela é tão perfeita que ela nos leva à sustentabilidade. Aí você pode me perguntar, Fábia, o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade, a gente tem a sustentabilidade planetária, ecológica, financeira. E aí eu venho tocar em algo bem bacana, que é a sustentabilidade pessoal. E a pergunta e o desafio é, será que nós estamos sendo sustentáveis na nossa vida pessoal? O ser sustentável é exatamente eu olhar para o meu copo e dizer assim, eu só preciso deste copo para ser feliz. Olha que legal. Eu só preciso desse, porque o copo ele vai me dar a função de tomar água, de saciar minha sede. E aí eu vou falar de sustentabilidade com um exemplo bem prático que as pessoas aqui que me conhecem sabem. Cris, eu só tenho 6 calcinhas. Oi, por quê, Fábia? Gente, né? É verdade, isso é verdade, porque eu vi. Exatamente. Não é, Fábia? E aí é um processo. A sustentabilidade é uma questão de consciência. Por que a Fábia escolheu ter 6 calcinhas?
Porque a Fábia entendeu que eu não preciso ser consumista em comprar 20 calcinhas, foi escolha minha. E aquelas 6 calcinhas, ela está segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo a gente fica na pele, e eu estou bem, eu controlo o meu financeiro, eu vou ter espaço no meu armário, e eu vou ficar tranquila, porque eu não estou ativando a indústria do consumo, porque quando a minha calcinha estiver ruinzinha, eu vou lá e compro outra. Então, ser sustentável é ter uma consciência do que eu estou jogando para o planeta, o que eu estou economizando para não ter tanto lixo, é ter o essencial. E mais, eu acho, indo mais profundamente, ser sustentável é você acreditar que nós estamos aqui no caminho, no exercício de vida para uma vida melhor. E eu não quero levar bagagens, eu não vou levar bagagens. Eu vou levar o que eu coloco para as pessoas. Então, isso é ser sustentável, tá certo? Eu teria outros exemplos, só para a gente finalizar, para a gente entrar no método cimento e a gente finalizar. Ser sustentável é você ter 2 conjuntos de toalha de banho, ponto. Oi, a gente mora no Nordeste. É um lá no banheiro e um quando roda, quando lava. Não preciso de mais. Agora eu preciso ter uma super toalha bonita, com 1000 fios egípcios, e aí se agradar aos meus olhos e enxugar o meu corpo. Show de bola. Isso é ser sustentável. Eu não preciso de mais 20. E, enfim, a gente tem muito mais coisas, a gente depois faz uma live só de sustentabilidade. Mas deixa eu falar... Carol colocou aqui, menos consumo, menos coisa, como foi mais reuso, né? Ter o suficiente. Isso. E aí, exatamente. E a gente pode usar a criatividade, e a gente precisa fazer nós mesmos, né? As coisas, a qualidade, a excelência em tudo que a gente possa trabalhar e estar na casa. O método Sementes, Crisinha, e todos que estão aqui, é o seguinte. Primeiro, eu tenho que olhar exatamente o que me incomoda. Primeiro passo. O segundo passo, eu tenho que ter uma grande vontade de transformar. Terceiro passo, eu tenho que ter um planejamento. E aí, sabe por que as pessoas têm iniciativa e não têm acabativa? Porque elas não têm método. E o planejamento, eu vou tocar na ferida. Qual o tempo que você vai se comprometer para organizar o seu guarda-roupa, o seu home office? Você prefere ficar no WhatsApp, né? Ou você prefere realmente passar 2, 3 horas organizando aquilo que é necessário? A gente tem que entender isso. E aí, eu tenho que ter um planejamento para que eu possa realmente... eu tenho 3 horas por dia, 2 horas, 1 hora. Então, e ter o trabalho como um projeto, sabe, Cris? Projeto guarda-roupa maravilhoso. Projeto home office prático. Para quê? Para que eu já vislumbre e tenha aqui no meu cenário um painel extraordinário como eu desejo. Porque todos nós temos uma vida melhor, mais feliz. A gente quer nosso tempo sagrado harmonizado. E uma coisa que eu vou falar, viu, Cris? Independente da nossa filosofia, crença, religião, que a gente crê realmente, nós temos que entender que o seu mestre superior está com você aqui. E aí você teria coragem de deixar o seu mestre aqui na bagunça? Você teria coragem, né? Porque Jesus, né? Então, o seu mestre, imagina você convidar o seu mestre para estar com você e a casa está desorganizada. Porque no meu tempo sagrado, está sempre harmonizado. Jesus, presta atenção, estou aqui junto, viu? E aí, então, é esse olhar que a gente tem que ter para que essa casa fique harmonizada. E aí, o último passo é a gente realmente desapegar, trabalhar os nossos apegos para dizer o seguinte: isso daqui pode ser útil para alguém e eu ficar apenas com o essencial. É isso, Cris. O método Sementes, ele é simples. É simples. Vai ficar gravado no seu... Com certeza. É simples, maravilhoso e, assim, bom de ser colocado em prática, mas às vezes é tão simples que às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Isso. Mas é importante, é como você falou, o planejamento ele é fundamental, né? E perfeito. O método ele é importante para a gente cria um compromisso, né? Quando a gente tem um método, né? Para isso. Verdade. Fábia, show de bola, como sempre, né? Queria só dar um aviso. Sim, diga. Eu queria só dar um aviso.
Olha só, para quem está nos assistindo, nós vamos ter, inclusive você vai estar convidada, Cris, a participar do nosso curso de área de serviço, quarto da bagunça e rotinas domésticas. E aí eu vou falar, arrochar nesse quarto da bagunça, eu vou desafiar quem está aqui. O seu quarto da bagunça é na sala? É no quarto? É na gaveta? E aí você vai poder organizar qualquer ambiente. E aí você pode acessar, né, o nosso Instagram, que está lá. Vai ser agora dia 30, viu, Cris? Segunda-feira, a gente está arrochando, que vai ser maravilhoso para poder a gente trabalhar esses apegos, esses excessos e esses acúmulos. Vocês vão amar. Mas fala aí, Carol. Fala, Cris. O Insta, qual é o Insta? O Insta, @Casa e Vida Sustentável. É só acessar que a gente... E o da Carol, @Carol Organizer. Manda brasa aí, gente. Vamos... Nós temos 5 minutos ainda, dá muito tempo para você responder. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Rosélia colocou, quarto de jogo. Jogo isso, jogo aquilo. Outro dia desse eu ouvi um cliente me dizendo isso. Eu fui fazer a visita técnica, aí eu perguntei, esse quarto é o quê? Aí ele falou, é o quarto dos jogos. Aí o quarto dos jogos? E não era, né? Aí eu, mas por quê? Ele, não, quando alguém me pergunta, eu coloco isso aonde? Ele joga lá naquele quarto dos jogos, joga. Aí foi quando eu descobri o quarto dos jogos. É verdade. É verdade. Fábia, que conselho você daria para as pessoas que desejam realizar as transformações, né? Quanto aos acúmulos e excesso e não consegue dar o primeiro passo? Legal. Eu acho que ótima pergunta para a gente fechar. Eu levo a minha aluna, minha cliente, lá no La Torre de Melo, aqui em Fortaleza, no abrigo dos velhinhos. Sabe para quê? Para que ela entenda que no final da vida o que vale é o que a gente fez pelo outro. Eu levo a minha aluna e levo a minha cliente lá no La Torre de Melo para ela poder ver a realidade que quando a gente teve tudo na adolescência, na vida adulta, e no final da vida a gente só leva o amor que a gente deu. É só isso, Cris. Puxa, não precisa de mais nada, maravilhoso. Meninas, tem alguma pergunta? Chega, deu vontade de chorar agora. Eu também deu vontade de chorar, porque é lá, Cris, é lá que a gente vê que o ser humano não pode ser jogado, é lá que a gente precisa tirar da gente para poder doar, é lá que a gente vê Jesus, Cristo, é lá que a gente vê o nosso mestre espiritual. Então, as coisas materiais vai passar 300 anos e a gente vai embora. Então, a grande mensagem é olhar para dentro de nós e saber que a gente tem uma mansão lá em cima e aqui a gente está a serviço do próximo. É só isso. É verdade. Gratidão mesmo. É maravilhoso, né, gente? Conversar com o Fábio. Parabéns, meninas, Carol. Papo excelente. Bora continuar espalhando a organização por aí. Fábio, eu também fiquei emocionada, porque eu sou meu bom. Te amo. Eu sabia se a gente estivesse junto, a gente sinta-se abraçada. Não, você é uma fofa, assim. Meu Deus, também. Gratidão. Sempre. Eu sabia que a gente ia ser maravilhoso hoje, né? E a gente está aqui para se emocionar, para sorrir, para fazer o outro feliz. E um pouquinho do que a gente sabe, eu só sei um pouquinho porque eu sou uma praticante de organização, como você como a Carol. Então, a gente não é profissional, a gente é uma praticante e a gente passa o melhor do que a gente tem para o outro. Né? Não é verdade? Né? Amo você. Vamos ter outras. Não, e com certeza, eu quero tirar uma foto com tu, viu? Vamos tirar. Marilac, que saudade. Marilac, querida. Desligar. Eu vou tirar só os comentários aqui rapidinho, porque a foto com o Fábio tem que ser uma foto assim. Bem linda, né? Bem fashion. Vamos lá, amiga. Deixa eu tirar mais uma. Mais uma. Aê! Te amo! Meu Deus, gratidão. Saudade. Coração, saudade também. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Deixa eu ver se ainda tem... Fábio, tem um minutinho ainda. Eu acho que dá para responder mais uma. Dá ou não dá? Não, só dá para dizer que
Pratiquem a organização, desapego, que Deus abençoe abundantemente e que a gente tenha uma vida simples, mas com muito amor. Beijo. Gratidão, beijo. Deus abençoe. Muito, muito obrigada a todos. Semana que vem tem mais. Vamos Carol, obrigada, Rosália. Marilac, todo mundo. Beijo. Parabéns, foi show. Um beijo pra Dona Selma, saudade dela. Beijo, vou dar. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. com Deus, tchau.